No episódio de hoje, nós iremos fazer a revisão do livro O Cérebro e a Felicidade, de Rick Hanson. O livro foi publicado aqui em... Sempre esqueço a data na hora. Em 2013. Ponto interessante aqui a ser informado é que o título do livro em inglês não tem nada a ver com o cérebro e a felicidade, mas sim Hardwiring Happiness. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui logo na entrada. Ponto de destaque aqui logo para a gente começar é esse sobre o nome. Mas antes disso, meu nome é Márcio, eu sou o anfitrião do podcast Pérolas e Ostras. É muito bom estar com você aqui, onde nós estamos fazendo essas revisões de alguns livros nesse processo em conjunto. Então aqui eu estou dividindo já minha tela, você já está vendo. Vou me posicionar aqui para começar. Então, vamos começar começando aqui, já que o nosso tempo é precioso. Vamos lá então, deixa eu aumentar aqui. Bom, o primeiro ponto logo de destaque aqui sobre esse livro aqui é sobre realmente o nome. Porque quando eu comprei esse livro, e aqui eu terminei ele, vamos olhar aqui. Eu terminei esse livro em 2020, outubro de 2020, não sei se vai dar para ver aqui. E eu revisei esse livro lá em 2023. Da mesma forma como o episódio anterior, que foi sobre o livro da inteligência emocional do Goleman, eu revisei o livro antes e acabei não gravando o vídeo. Então agora vai ser igual, tá? A partir dos próximos episódios a gente deve voltar ao formato anterior, ou talvez uma mescla aí, dependendo de como for a aceitação aí. Vamos estudar aí como é que pode ser os próximos episódios juntos. Mas eu revisei o livro lá em 2023, li em 2020, agora 26 estou gravando esse vídeo aqui sobre o mind map, né, sobre esse mapa mental que eu fiz aqui. Então, quando eu comprei o livro, eu estava muito interessado em entender sobre a anatomia da felicidade no cérebro. Só que eu fui descobrir com a jornada de estudos que, apesar de saber muito mais do que a gente sabia, vamos dizer assim, há 100 anos atrás, a gente ainda sabe muito pouco. Então, foi uma espécie de decepção, assim, mas não por isso o livro deixou de ser bom. Eu acredito que ele tem algumas limitações, enfim. Para mim, ele é um livro de savoring, ele não é um livro de cérebro e felicidade, ele é um livro sobre como você pode potencializar as experiências positivas, fazer com que elas durem mais, aproveitar as coisas boas da vida, o que eu acho que tem muito valor. Eu acho que muitas pessoas talvez tenham falta disso ao longo da jornada chamada vida, né? Mas ele tem algumas limitações e eu vou explorar elas aqui ao longo da nossa conversa. Se você leu o livro, vem comigo aqui nessa revisão. Se não, te faço o convite, obviamente, para você fazer a leitura da obra. A intenção aqui é fomentar a leitura. E se você não tem tempo, que você possa ter acesso a isso. Protocolo de rede social que eu sempre esqueço. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comente, compartilhe. Siga o podcast no Spotify. Avalie lá com 5 estrelas, que assim o algoritmo vai entender que o conteúdo tem valor e vai sugerir ele para outras pessoas. Vamos lá. Então o primeiro ponto aqui é que hardwiring, numa tradução aqui direta pelo Google Tradutor, lá ficou como fiação direta. E como você coloca hardwiring happiness, fica conectando a felicidade. E então ele está muito mais ligado, como é que eu vou dizer assim, ele vai falar sobre as conexões dos neurônios, assim, ele vai falar como sobre gerar memórias positivas, porque a gente não é só o que a gente vivencia, a gente é também o que a gente lembra, e nisso ele está muito correto em falar. Daniel Kahneman explica isso muito bem lá no Rápido e Devagar de 2012, que eu até acho que talvez eu vou lançar um projeto especial em relação a esse livro aí, mas ele não é sobre cérebro, tá? Então, esse destaque aqui sobre o nome para a gente iniciar. E aí ele vai falar que, quando a gente se sente e como a gente age em relação aos desafios, dependem de algumas coisas, do tamanho do desafio que a gente enfrenta, das vulnerabilidades que esses desafios nos provocam. Então, às vezes, são pontos sensíveis para cada um, né? Para algumas pessoas, uma aranha é o maior medo da vida dela, e para outros é só uma aranha ali, enfim, um bicho que faz parte da natureza. Então, existe essa pessoalidade em torno dos desafios que enfrentamos. Nesse caso aqui, eu usei um exemplo de um bicho peçonhento, como é a aranha, e
e as forças que a gente dispõe para enfrentar esses desafios. E ele diz, logo no início do livro, eu não me lembro se ele coloca embasamento em cima disso ou não, mas que aqui 1/3 das nossas habilidades, elas são inatas, ou seja, são coisas que vêm conosco, são inerentes do ser humano, e que 2/3 das nossas habilidades, que são utilizadas no dia a dia, são desenvolvidas. Nesse momento, ele comenta, então, que a gente tem um grande espaço para desenvolver habilidades, que a gente sabe hoje que tem uma boa quantidade de evidências aí que mostra que a gente tem esse superpoder. Talvez o maior superpoder do ser humano seja aprender. E aí eu sempre questiono, como você está usando o seu superpoder de aprender? O que você está aprendendo aí no feed? Mas vamos lá. Eu gosto da metáfora que ele usa, que é a metáfora do jardim, que no jardim tem tudo. No jardim tem flores, no jardim tem... Algumas flores têm espinhos, no jardim tem plantas medicinais, no jardim pode ter borboletas, mas também pode ter insetos, podem ter bichos peçonhentos ali, podem ter ervas daninhas que você não quer que estejam ali. E ele vai fazer essa metáfora da mente como sendo um jardim, de tal forma que se a gente não fizer nada, ela vai virar um grande matagal, e se a gente cuidar, a gente pode moldar. Então vão ter jardins que vão ser mais floridos, vão ter jardins que vão ser mais frutíferos, com plantas que vão gerar frutos, vão ter jardins que vão ser mais altos, mais baixos, mas de acordo, isso só vai acontecer quando a gente moldar o jardim, e ele diz que o jardim é nossa mente. Eu acho que é uma metáfora interessante. Então deixa eu fechar esses montes aqui de abas aqui da nossa revisão. Deixa eu ver se vai ficar legal assim. Acho que vai ficar... Quanto maior, melhor para vocês, né? Então vamos lá. Então ele vai falar aqui, obviamente, você já sabe que eu tô sempre com o meu chimarrão aqui, fazendo essa revisão aqui. Eu tomo água também, tá? Só para deixar bem claro. Para os nutricionistas de plantão aí, né? Os especialistas em nutrição que não são formados em nutrição, que a internet tá cheio, e eu tomo água também. Mas vamos lá. Administrar a mente, ele fala que algumas formas de administrar a mente é eu não interferir nela e deixar ela fluir do jeito que ela acontece, desapegar do que está acontecendo ali e deixando boas experiências entrar, e ele fala que o livro é sobre isso. Agora fica um pouco subjetivo, mas ao final da revisão acredito que vai ficar um pouco mais explícito. E aí ele fala aqui porque a gente tem duas grandes coisas que a gente pode fazer, né, que as ervas daninhas desse jardim a gente deve arrancar, que são as coisas que nos atrapalham, tá? Que são as coisas negativas que nos atrapalham, tá? E as flores que a gente tem que cultivar para que elas floresçam, né? Então tem um espaço aqui para entrar toda a metáfora ainda do Martin Seligman em relação ao florescer. Isso é um ponto importante aqui, a distinção de positivo e negativo que ele fala, tá? Dentro dos estudos, vamos dizer assim, da neurociência e psicometria, normalmente se define positivo ou negativo não como algo bom ou ruim, mas se define valência positiva, normalmente aquilo que eu quero me aproximar, e valência negativa, aquilo que eu quero me afastar. Mas não necessariamente algo que eu quero me aproximar, que tem valência positiva, é benéfico para mim. O melhor exemplo possível são os vícios. Alguém está sentindo prazer ao jogar, ao beber álcool em excesso. Então, a pessoa tem uma sensação boa em relação àquilo, pelo menos no começo, antes de se tornar um vício, né? E a pessoa tem essa valência positiva em relação ao álcool, em relação ao jogo, mas não faz bem. A gente já sabe disso. Então, nem sempre o que é de valência positiva é positivo para o ser humano. Então, são dois construtos diferentes, tá? Agora, fecha esse parênteses que eu trouxe para ti aqui. Este autor chamado Rick Hanson, ele vai chamar de valência, de positivo, tudo aquilo que leva à felicidade e beneficia as pessoas, tá? E nem tudo, e aí ele fala, talvez tentando ser didático, que nem tudo que nos faz sentir bem, nos faz bem, tá? Num trocadilho aqui. O negativo, ele vai chamar aquilo que nos leva ao sofrimento, tá? E nem tudo que faz nos sentir mal, faz mal. Então, ele explica basicamente o que eu acabei de explicar antes, só que do jeito dele. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Voltamos aqui. E aí o que a gente tem aqui então? Né? Experiências negativas podem ser úteis. Por exemplo, o aprendizado.
né? Quantos erros você já cometeu e com base neles você teve desfechos positivos no futuro porque você aprendeu com o erro. Obviamente, só errar por errar normalmente não traz nenhuma coisa boa, a não ser o desagradável arrependimento ou a dor do erro. Mas podem ter efeitos positivos, sim. E aí ele fala aqui, ó, o custo das experiências negativas frequentemente supera os benefícios, e muitas vezes não existe benefício algum, só sofrimento inútil. Ele vai falar que boa parte das experiências negativas são negativas e ruins, né? Mas acho que isso é um exagero da parte dele, em linhas gerais. Porque tem muitas coisas desagradáveis que são positivas, vamos assim dizer, né? Ou, enfim, talvez as primeiras experiências desagradáveis e depois você aprende a ter algo positivo daquele aprendizado, né? Enfim, para você não errar de novo, acredito que em síntese é isso. Ele vai falar de diversos exemplos de neuroplasticidade. Um exemplo mais clássico que ele utiliza aqui é o dos taxistas de Londres. É um grupo de taxistas que precisava memorizar os mapas da cidade de Londres. Tinha uma tradição antiga, nem sei se ainda é válida, se você sabe disso até me comenta aqui nos comentários, mas tinha uma tradição antiga que o taxista de Londres ele não podia usar GPS nem mapa, então ele precisava decorar os mapas da cidade para tirar a licença de taxista, para poder ser um taxista. E isso fez com que eles memorizassem todo o mapa. E aí um neurocientista foi lá e mediu algumas partes do cérebro que são responsáveis pela memória de longo prazo, e eles viram que o cérebro dos taxistas ele é levemente maior, significativamente, na verdade, maior do que o das pessoas que não memorizaram os mapas. Ou seja, o ato de estudar e repetir constantemente o mapa do estudo, da repetição, de fomentar a memória, literalmente aumentou uma parte do cérebro como se fosse um músculo. Esse é um exemplo muito latente dentro do mundo da neurociência, tentando apontar que a gente pode ter a neuroplasticidade. Existem diversos outros exemplos. E aqui ele vai falar, já que a gente vai mexer no cérebro o tempo todo, porque na verdade isso acontece, só que nesse exemplo eles conseguiram medir, por que a gente não faz isso de forma dirigida, de forma intencional? E eu acredito que é um bom insight, visto que nós devemos viver a vida com intenção e não sermos levados pela vida. Me desculpe, o Zeca Pagodinho. Tá? Volta aqui, deixa eu fechar todo esse monte de coisa aqui. E aí ele vai falar que o cérebro, já no capítulo 2, ele tem algumas características aqui, né? Ele vai falar que o cérebro é um velcro para coisas ruins. E é um dos exemplos mais clássicos aqui, né? Se eu estivesse falando desde o começo da nossa conversa aqui com feijão no dente, que eu espero que eu não tenha, você teria percebido, provavelmente, estaria nem prestando atenção no que eu tô falando. Mas como não tenho feijão no dente, você nem talvez tinha olhado para os meus dentes até esse momento. O que eu quero dizer com isso é que o negativo, o que está errado, nos chama a atenção. E isso foi importante ao longo da evolução, justamente porque a gente tinha dois grandes objetivos como seres das cavernas, que são os nossos antepassados, que praticamente moldaram a estrutura cerebral que a gente tem hoje ainda, que era fugir dos predadores e conseguir alimentos. Então, a primeira lei da selva, que essa é muito boa, né? Almoce, não seja almoçado, não seja o almoço. Então, Daniel Kahneman também vai falar para nós que a evitação da dor, né, ele traz a aversão à perda como um conceito mais atual, mas como um vestígio desse excesso de percepção negativo, que evitar a dor tem muito mais força do que se aproximar daquilo que a gente quer. Então, se eu estou andando na selva e não vejo, mais uma vez, uma maçã ali, mas eu vejo o tigre, se eu prestar atenção na maçã, o tigre vem e me devora. Então, o negativo precisou, por uma questão de prioridade evolutiva, vamos assim dizer, focar naquilo que é ruim, e a gente carrega isso até hoje, né? E ele fala aqui, então, de um circuito default, um circuito padrão, né, que é prestar atenção às ameaças. Como ele fala aqui, ó, o cenário default do cérebro é superestimar as ameaças, prestar muita atenção nas ameaças, subestimar as oportunidades e subestimar tanto os recursos para enfrentar as ameaças como aproveitar as oportunidades. Então, o nosso cérebro foi programado, e aí ele usa aqui um exemplo aqui, para que as coisas boas, muitas vezes elas escorreguem.
né? E aí ele fala do exemplo do Teflon, né? Que as coisas boas escorregam feito Teflon, mas eu prefiro do sabonete. O sabonete escorregadio, eu acho que ele é uma metáfora mais aderente aqui. E aí, opa, bastante coisa aqui. Aí ele vai falar de 2 tipos de memórias, né? As memórias explícitas, que são aquelas que vão ser mais latentes, né? Enfim, ele vai falar aqui de um exemplo do passeio de Yosemite, que ele foi lá, é um passeio nos Estados Unidos onde tem umas árvores muito bonitas, enfim, e quando ele lembra da trilha, ele não lembra da dor dos pés, mas ele lembra da paisagem. Então é uma memória que vem explícita ali da paisagem, não vem junto com a dor, né? A memória implícita que ele vai falar aqui, ela vem com aquela... a memória que ela tá mais angariada em conhecimentos procedurais. É aquela memória que não tá automaticamente... Como é que eu vou dizer? Declarada. Por exemplo, você anda de bicicleta, você não tá prestando atenção enquanto você tá andando de bicicleta. Você tá no modo automático. A memória implícita ela vai mais para automático e a memória explícita ela vai mais para intenção. Memória mais... como é que eu posso falar aqui? Uma memória mais intenção, acho que é isso. Tá? E a memória implícita, ela normalmente tem um viés negativo, porque ela parte por toda aquela base default, por toda aquela base padrão de prestar atenção às ameaças. E, em geral, como ele vai falar, a gente aprende mais depressa com o sofrimento do que com prazer. Por quê? Porque tem uma carga neural mais intensa. Tá? E aí vai falar a nossa predisposição, que é aumentar o que é negativo, para nos fazer sobreviver e diminuir o que é positivo voltado para a qualidade de vida. E aí é um desafio, porque hoje, por mais que existam muitas dificuldades aí sociais, a gente sabe, a gente não tem mais aquela sobrevivência de lutar com um tigre. A nossa sobrevivência ela é muito mais intelectual do que braçal. Só que os recursos intelectuais não estão no formato de prestar atenção às coisas ruins e sim a desenvolver o que temos de bom. Em linhas gerais, ele já falei sobre isso, né? Ele fala sobre savoring sem falar e declarar savoring, né? Que é potencializar e cuidar das experiências positivas. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Você viu que a revisão foi grande dessa vez, né? O que mais a gente tem para fechar aqui? Vamos lá. No capítulo 13 ele vai falar sobre 3 tipos de sistemas operacionais. Ele vai falar, obviamente, numa metáfora aqui, o cérebro não funciona assim, tá? Mas ele vai falar do tronco encefálico da medula, basicamente ele fala da teoria do Paul MacLean, do cérebro trino, que a gente usa como didática, mas não usa como verdade científica. Então é importante sempre se fazer essa discrepância, senão daqui a pouco vem alguém falando nosso cérebro é dividido em 3 partes. Não, o cérebro a gente divide assim para ser didático, mas o cérebro é sempre integrativo. A melhor palavra para descrever o cérebro é integrativo. Na verdade não é nem cérebro, é encéfalo, né? Enfim, mas volta aqui para a essência do podcast, né? E essa base aqui é responsável por muitas coisas que envolvem a nossa sobrevivência, respiração, enfim, batimento cardíaco, muita coisa envolve aqui o tronco encefálico e a medula espinhal. Aí tem o que ele chama de subcórtex aqui, que muitas pessoas chamam de sistema límbico, e ele é o centro vamos dizer assim, das emoções, né? Onde a gente tem ali basicamente as amígdalas cerebrais, a gente tem hipocampo, tem, enfim, algumas áreas ali que vão estar envolvidas com gestão das emoções, não com gestão das emoções, mas com as emoções por si só, tá? E por último vai ter o córtex, que ele chama de carapaça do cérebro, eu gostei dessa forma como ele falou, que é a última parte do cérebro, que é aquela que aparece nas fotos, né? Normalmente quando se aparece um cérebro, e é a parte mais, vamos dizer assim, nova do cérebro, como tem se falado, que é o que nos possibilita pensar de uma forma mais humana, abstrata, que nos permite pensar sobre o passado, refletir, prever o futuro, enfim, linguagem, empatia, planejamento. É a parte, vamos dizer assim, mais racional do cérebro, se é que se pode dizer isso. Ele vai falar do nervo vago também, eu já citei um pouco isso, se eu não me engano, na revisão do livro do cérebro e a inteligência emocional, mas ele fala aqui basicamente que existe um nervo que sustenta, vamos dizer assim, essa alça parasimpática do sistema nervoso. A gente tem um sistema simpático,
que é o sistema que é ativado quando nós temos todas as ameaças acontecendo ou uma necessidade muito grande de intervenção. Então o sistema simpático é o sistema que é ativado quando a gente vê o tigre na floresta, todos aqueles exemplos que eu acho que você já está cansado de escutar. E o sistema parasimpático, né, no melhor ou pior trocadilho, ele para o sistema simpático, ou seja, ele tende a acalmar. Então o nervo vago ele tem uma função muito importante, né, o tônus vagal, e você pode desenvolver o tônus vagal através de meditação e através de, enfim, uma regulação do sistema endócrino. Tem bastante coisa em relação a isso já em evidências. Então, isso são sobre os 3 sistemas operacionais. E aí ele vai falar sobre 3 necessidades do cérebro aqui. Essas 3 necessidades do cérebro, elas são fonte Rick Hanson. Tá? Eu acho que elas são interessantes de serem exploradas, e por isso estou trazendo aqui, mas não tem, que eu vou dizer, uma evidência de que essas são as 3 necessidades do cérebro. Porque uma coisa isso é um ponto muito importante, né? Até vou diminuir aqui, né? Isso é bem importante. Uma coisa é a opinião de cientista. A opinião de cientista é uma coisa e é muito importante. A evidência científica é outra coisa. Eu sei que parece a mesma coisa, eu sei que parece que eu estou confundindo, mas não é. Ciência é uma coisa, opinião de um cientista é outra. Grave isso e tenha isso sempre como mantra. Você deve questionar cientistas e pesquisadores, principalmente quando estão dando suas opiniões. Você deve, em linhas gerais, na verdade, minha humilde opinião é se desenvolver na habilidade de consumir minimamente a ciência para que você não seja enganado por picaretas, tá? Porém, existe essa falta de letramento que eu estou explorando aqui dentro do mundo acadêmico também. E existe, enfim, diversos desafios, como a hierarquia de professores de universidades, enfim, a gente tem bastante desafio em relação a isso. Mas fecha esse parênteses aqui e vamos focar aqui no que ele está falando como opinião dele. Por mais que exista algum embasamento isolado em relação a essas necessidades que ele está trazendo para o cérebro, isso é um modelo dele, tá? E a não ser que ele pesquise e prove lá que, pô, esses aqui são as 3 necessidades do cérebro, que até onde eu pesquisei e vi, ele não fez isso, nós não podemos fazer essa afirmação, tá? Então vamos trabalhar aqui. Mas é interessante o modelo. Por exemplo, segurança. O cérebro, segundo ele, precisa de segurança e por isso busca evitação, tá? Segundo ele, o cérebro busca satisfação e por isso busca recompensas. E o cérebro busca conexão e por isso se apega aos outros e o cérebro busca apego, tá? Faz sentido? Faz, tá? Mas não é ciência. É diferente. Tinha uma tabelinha lá que eu pensei em como colocar aqui, mas não achei como e eu acabei deixando fora. Ele vai falar também que o cérebro acaba funciona em 2 modos, mais uma vez, é uma metáfora, tá? Ele vai falar sobre o modo receptivo, que é o que ele chama, obviamente, de cérebro verde, vamos assim dizer, né? Que é, pô, cara, tu toma ali, tá de boa, né? Enfrenta os desafios sem que eles se tornem estressores, o cérebro não tá incomodado, você tem desafios acontecendo, né? Enfim, você tem engarrafamento, você tem uma meta para bater, mas você tá no cérebro verde ali, entendeu? Você tá funcionando, beleza? Agora, no cérebro reativo, cara, tudo parece ruim, a mesma coisa. Acorda, toma café, dirige, trabalha, volta para casa e tá tudo ruim. No exemplo anterior também. Tu acorda, toma café, dirige, trabalha, volta para casa, só que tá tudo bem. Então perceba que os eventos teoricamente são os mesmos, mas dados os contextos, o cérebro pode estar reativo ou ativo e isso faz com que o desfecho seja diferente. Faz com que eu chegue no final do dia com um sorriso em casa ou faz com que eu chegue no final do dia com uma cara de, pô, que droga, mas esse dia, que tomara que chegue o final de semana, sexta-feira logo. Então, esses são os modos que ele fala aqui de verde e vermelho. Ele fala de 3 tipos de amígdala, mas não são 3 tipos de amígdala dentro do cérebro. É quase como se fossem 3 pessoas diferentes. Uma pessoa que tenha uma amígdala, vamos dizer, neutra, tá? Supomos o Márcio tem uma amígdala neutra, que é uma amígdala que em estímulos positivos eu fico muito incrível, com estímulos negativos eu fico muito irritado, muito com medo, tá? Ele vai falar de uma pessoa que tem a amígdala, vamos dizer, que ele chamou de mal-humorada, que é uma pessoa que tudo é ruim,
Meu Deus, tu viu aquela notícia aí? Meu Deus, será que nós vamos morrer? Sabe aquela pessoa que tá sempre pronta pra tragédia? É esse aqui que ele tá dando de exemplo. E a pessoa bem-humorada, que seria, né, caramba, olha só, tu viu aquela notícia? Pois é, né, acho que ele não chega aqui, né, essa notícia aí foi lá no Taiwan, né, enfim, vamos cuidar, mas não é uma pessoa que, ela reage aos estímulos de uma forma mais positiva, vamos assim dizer, né, que eu tô tomando um cuidado com essa palavra positiva para ela não cair no florismo, vamos assim dizer. E aí, enfim, né, ele vai falar que o cérebro é o órgão mais influente do corpo. É a principal fonte de contribuição do cérebro para reações exageradas, que seriam infelicidade, psicopatologias, doenças associadas ao estilo de vida e aos problemas de relacionamento, é o seu cenário vermelho reativo. Ou seja, ele está aqui associando esses desfechos negativos aqui a um cérebro que está irritado. Né? E, obviamente, quando ele fala cérebro irritado, ele está falando de um indivíduo irritado. Tá? Então, ele só está usando aqui como é que eu vou dizer? Ele está usando essa amígdala mal-humorada aqui como um causador interno nosso, basicamente isso. E ele vai dizer que o foco do livro é, então, acalmar esse modo vermelho, ajudar as pessoas a saírem desse modo vermelho, talvez passarem para o modo laranja, amarelo, até chegar no módulo verde. No modo verde de funcionamento, que é o modo receptivo. É um modo que recebe os estímulos da vida e os aproveita. Aí aqui a gente vai para o capítulo 4, onde ele começa falando sobre um método que ele traz aqui para fazer isso, para que o cérebro fique mais verde. Então, a partir de agora, ele já definiu o seu objetivo, que é explicar qual é o vilão, que é o cérebro vermelho, vamos assim dizer. Ele apresenta o herói, que é o cérebro verde, e agora ele vai mostrar como a gente transforma, né, como a gente sai desse cérebro vermelho para um cérebro verde. Vamos lá. Incorporar o que é de bom é a primeira etapa que ele descreve aqui. Então, como ele fala aqui, né? Você não está olhando para um mundo cor-de-rosa, e sim corrigindo a tendência do cérebro de olhar o mundo com óculos esfumaçados. Isso não significa pôr um sorriso no rosto quando você está estressado e decepcionado. Eu acho que é uma fala muito rica e feliz aqui, e talvez seja um dos principais pontos aqui que ele pondera. Porque por diversas vezes do livro, soa, se você pegar as frases soltas, vai soar como um positivismo cego exagerado, vai falar para encontrar coisas boas no meio de coisas ruins, mas ele coloca esses disclaimers no meio, e eu acho que é rico da parte dele fazer isso, é sábio, mas ainda assim o livro, no teor final, ele passa, principalmente as técnicas que ele passa, me parecem exageradas em relação a enxergar as coisas boas das coisas ruins. Mas esse tipo de pensamento ele é muito poderoso para mim, esse tipo de afirmação, que é, se a gente não colocar intenção para perceber o que é de bom, a gente vai ir para a naturalidade de perceber o que tem ruim. Nossa atenção ela é limitada. Eu sempre gosto do exemplo. Quantos carros vermelhos você viu ontem? Você não lembra quantos carros vermelhos você viu ontem. Mas se eu pedisse para ti que eu te dou R$1.000 para cada carro vermelho que você vê e tirar uma foto de ontem para hoje, você vai provavelmente conseguir enxergar vários. Por quê? Porque a sua atenção se direcionou para perceber carros vermelhos. Perceba que os carros vermelhos sempre estiveram lá. Ontem, que foi o exemplo que eu te perguntei, existiam carros vermelhos, mas você não viu. As coisas boas da vida, as coisas que podem favorecer a nossa percepção de felicidade, muitas vezes já estão aqui. O que nos impede de vê-las e percebê-las são os ladrões de atenção, vamos assim dizer, e também nossa naturalidade de prestar atenção às ameaças. E aí eu não percebo. E a partir do momento que eu coloco intenção nisso, eu posso chegar num momento onde eu olho para o que tem de bom na vida sem esse positivismo cego, né? Que eu acho que é muito rica essa fala aqui, né? E aí ele fala como fazer isso, né? Ele tem pouca referência, né? Enfim, poucos dados, vamos dizer assim, né? Ele não fez um teste empírico, ele não apresenta uma metodologia onde, eu coloquei aqui, fiz um teste, pessoas com duplo cego, com ensaio, grupo de controle, para ver se as pessoas melhoraram ou não. Ele não aponta nenhum tipo de pesquisa em relação a isso. Se ele fez depois que ele publicou isso aqui em 2013, eu também desconheço, confesso que eu também não pesquisei, mas o fato é que falta um pouco de evidência, tá? Mas essa
incorporar o que é de bom tem 4 etapas, tá? Que ele chama de TEA, aqui ficou, né? Que é, primeiro tenha uma experiência positiva, depois enriqueça a experiência, tá fora de ordem aqui. Primeiro tenha a experiência negativa, positiva, absorva a experiência, associe a um elemento... Não, enriqueça a experiência aqui, agora sim, até. Absorva e associe a um elemento positivo ou negativo. Então, em linhas gerais, é mais ou menos o seguinte assim, é meio fora da casinha, tá? Mas vamos lá. O que ele está dizendo aqui é, primeiro tenha uma experiência. Estou comendo um chocolate, uma experiência. Aí eu enriqueço a experiência. Eu fecho os olhos, eu sinto as papilas degustativas trabalharem ali, eu escuto o barulho do chocolate na boca, eu sinto ele derreter na boca, né? Eu absorvo essa experiência, eu deixo ela durar, eu não mordo o chocolate para que ele dure mais tempo, enfim. E aí eu pego o chocolate que é bom, que tá me trazendo uma coisa positiva, a um dia muito ruim que eu tive lá no verão de 2000 e sei lá quanto. E aí ele diz que, dentro da lógica dele aqui, que quando eu me lembrar daquele verão de 2000 e tanto que foi muito ruim, ele não vai doer tanto porque eu associei ao chocolate que é bom. Entende? Então, em linhas gerais, é basicamente isso que ele tá falando. Talvez pela minha simplificação pareça bobo, mas ele defende um livro inteiro, basicamente, defendendo essa linha. Eu acho exagero, tá? Mas ainda assim ele tem insights bem interessantes ainda ao longo do livro, que nos ajudam a perceber alguns pontos cegos que nos impedem de perceber as coisas boas que tem na vida. E alguns bons desafios que acho que faz sentido para muitas pessoas escutarem, como, por exemplo, ser ativo ao invés de passivo, né? Seja o martelo e não seja o prego, que é muitas vezes as pessoas se fazerem de vítima diante das adversidades da vida. E eu sei que muitas adversidades da vida não poderão ser contornadas por N motivos, sociais, biológicos, genéticos, enfim. Porém, o que está ao teu alcance você deve fazer. Eu gosto muito de falar que é basicamente o seguinte: você vai controlar o controlável, vai administrar o administrável, e o que não cabe nessas duas categorias você vai aceitar e tolerar. Ou seja, se eu posso controlar alguma coisa e isso é importante para mim, eu devo colocar energia para controlar isso. Se eu não posso controlar, mas posso administrar, fazer a gestão, eu devo fazer a gestão da melhor maneira que eu tenho, com os recursos disponíveis. Se eu não tenho os recursos disponíveis e adquirir esses recursos para fazer a administração dessa situação, eu devo então, dentro do que está ao meu controle e é controlável, buscar esse recurso para que eu consiga administrar isso que é administrável. E se algo não cabe dentro dessas duas categorias, eu simplesmente entendo que é assim. Tá tudo bem. E que eu aceito aquela situação. Eu tolero. Eu controlo o controlável, eu administro o que é administrável e o que não está dentro dessas categorias eu aceito. Porque nem tudo pode ser mudado. E ponto final. Então, basicamente, acho que faz muito sentido essa fala aqui quando a gente fala de ser ativo ao invés de ser passivo. Né? Deixa eu voltar aqui para os slides. E a sugestão aqui, né, ele fala para fazer essa questão do chocolate, que eu dei exemplo aqui, e ele não usa o chocolate como exemplo, tá? Porque eu acho que ele... Eu não me lembro, pelo menos, se ele usa, mas como faz tempo que eu li, eu não lembro dele falar com chocolate, mas eu tentei trazer aqui um exemplo bem tátil, né? Mas ele fala de fazer esse método aqui que ele trouxe, o método TEA, de 5 a 10 vezes, 10 a 30 segundos, para que isso gere uma memória e você lembre daquele verão que eu usei de exemplo aqui, que não foi ruim, lá de 2000 e tanto, como uma coisa positiva. Eu gosto aqui dessa frase, tá? Da gente cuidar dos momentos. Né? Eu até anotei aqui, ó, frase do livro pra mim. Se a gente cuidar bem dos minutos, os anos se cuidarão por si só. Eu acho que é uma frase poderosa que define basicamente a felicidade como um todo. Né? A Annie Dillard tem uma frase que diz a mesma coisa, só que num jeito diferente. Como passamos nossos dias é como passamos nossos anos. Se os nossos dias são ruins, é provável que os nossos anos serão ruins também.
Então, se a gente cuida dos minutos, se a gente cuida do dia a dia, se a gente cuida do bom dia, se a gente cuida do detalhe ali, se a gente tenta trazer leveza, brincadeira, seriedade quando necessário, mas enfim, nos minutos, os anos devem ser bons, né? E eles devem se cuidar por si só. Uma frase que me marcou e faz muito sentido dentro do que eu acredito de filosofia de vida e de felicidade. Aqui ele vai falar, esse capítulo é muito bom, capítulo 5, vai falar sobre atenção. Atenção, e eu gosto do exemplo da música. Porque, se você não sabe, né, eu fui músico durante um tempo, né, pseudo-profissional pseudo-profissional, semi-profissional ou amador plus, né, tipo, alguma dessas categorias aí, dependendo da ótica da pergunta que você faz. Mas, enfim, eu fui... O exemplo da música é muito bom, deixa eu focar aqui antes que eu me distraia. Que quando você está escutando uma música, se você parar e fechar os olhos, você consegue escutar todos os instrumentos. Você fecha os olhos e você escuta a guitarra, você escuta o baixo, você escuta a bateria, você pode escutar um teclado, você pode escutar a voz, a segunda voz, você pode escutar ali talvez uma percussão que está acontecendo no fundo. Você consegue escutar os instrumentos. Mas só se você prestar atenção. Senão você vai escutar uma música inteira. Qual é a provocação dele aqui? É que, ao viver uma experiência, a gente pode prestar atenção aos instrumentos, na metáfora que ele está usando, daquela experiência, para que aquela experiência seja melhor. Ou seja, para a gente cuidar dos minutos que ele fala antes. E aí passa por alguns campos, como por exemplo o campo sensorial, de você entender que cada sentido que a gente tem, ele vai falar que é uma porta para sentir algo de bom. O ouvido pode ser, a audição pode ser uma porta para entrar um som agradável, o tato para sentir uma temperatura agradável, uma textura bacana, o paladar, o olfato, a visão, tudo pode ser porta de entrada para uma experiência gratificante, agradável, né? A introspecção também, que envolve tudo que a gente sente aqui dentro, com a respiração, enfim, o frio na barriga, né? E ele fala que, na ótica dele, o prazer, as coisas boas que a gente sente, eles são subestimados em relação à saúde, tanto física quanto mental. Aí tem a questão emocional também, que são as sensações que vão produzir no nosso estado de espírito, né? E tudo isso faz parte da música da experiência, cada instrumento aqui que ele está trazendo como estado de espírito, a tristeza ou a depressão, elas podem sim também ter a sua contribuição ali. Os desejos, ele vai falar de esperanças, vontades e anseios, né, de predisposições, de valores, aversões, enfim, tudo isso ele vai falar como variantes da experiência que podem contribuir para que ela seja boa ou ruim, e o que a gente faz em relação a isso também. Né? Depois que eu tive a experiência, depois que eu comi o chocolate, depois que eu vi um pôr do sol, depois que eu recebi uma ligação, depois que eu recebi um abraço, essa experiência que eu estou tendo, qual é o comportamento que eu tenho, enfim, qual é a postura, né? São as ações observáveis. E ele vai falar que todos esses elementos aqui são facetas da experiência. E muitas vezes a gente vive a experiência sem percebê-las. E ao percebê-las a gente pode potencializar aquilo que a gente está vivendo de uma forma melhor, né? Mais uma vez, quando eu cuido dos minutos, os anos se cuidam por si só. Fala também da consciência palco e bastidor, né? Que o palco acaba sendo a consciência, mas existe todo o inconsciente que é o bastidor, né? E são dois lugares para procurar, talvez, experiências a serem incorporadas quando ele fala. Depois de uma experiência boa, a tendência natural é querer que ela nunca termine. Isso é um erro. Ao tentar segurar uma experiência, normalmente nós perdemos a experiência. Né? A gente vide hoje em dia pessoas que filmam shows e nunca mais veem o vídeo. Né? Colocam na rede social para bater a meta de... O que é que eu vou dizer? De contribuição social e reconhecimento por ter ido no show ABC, e lá e postou o seu vídeo, postou sua foto, porém, depois não vê o vídeo, não relembra o momento, não aproveita. Eu li esses dias um dado, mas eu não lembro exatamente, então não vou me arriscar a falar aqui, mas de que a maioria das pessoas que gravam vídeos em shows nunca mais veem os vídeos, né? E o erro aqui é que quando eu tento segurar uma experiência, eu não deixo ela fluir. Tá?
E ao invés de aproveitar, eu fico tentando possuir ela. Aí eu gasto mais energia tentando guardar a experiência do que vivendo ela de fato. E a experiência se perde. Tá? A arte, portanto, está em gostar da experiência boa sem querê-la. Frase bonita. Enfim, exemplo de palco versus TV. Na TV não muda quando a imagem está sendo exibida nela. São imagens belas, ajuvíveis, e a tela é a mesma. Né? Acho que é uma metáfora interessante. Que a tela, né, que é a consciência, vamos dizer, você pode passar filme bom ou filme ruim. A tela por si só não é boa ou ruim. Ela só é a tela. Eu gosto muito do trabalho do Paul Dolan também em relação à atenção, né? Acho que é um livro que eu devo revisar em breve também, que é o Happiness by Design, do Paul Dolan. Quem sabe eu faço essa revisão. No capítulo 6, então, vamos lá, já estamos pro outro lado aqui, ele vai falar sobre criar experiências positivas. E aí, quando ele fala sobre aqui, criar experiências positivas, eu gosto muito dessa frase aqui. Eu coloquei ela nos meus slides há uns 3 anos atrás, provavelmente 4 anos atrás, e até hoje eles não saíram, que é: reconhecer acontecimentos favoráveis não é negar acontecimentos desfavoráveis. Porque no mundo corporativo sempre tem aquela pessoa que vem e fala: ah, cara, mas se eu ficar prestando atenção às coisas boas, meu velho, eu vou deixar de ver o vendedor que não tá vendendo, eu vou deixar de ver o problema que eu tenho que resolver. Só que o nosso poder de prestar atenção às coisas ruins é tão grande que isso não deve acontecer. E são coisas diferentes. Uma coisa é eu negar uma coisa ruim. O vendedor que não tá indo bem, eu olho pra ele e digo o seguinte: estou negando que tu tá indo mal. Te vira. Né? Isso é negar algo desfavorável, algo ruim. Agora, prestar atenção ao que é favorável, que é reconhecer os caras que fazem teu resultado em vendas, que esse exemplo que eu tô dando, não significa que você vai negar aqueles. Mas muitas vezes a gente gasta 1 hora de reunião só pra falar de ofensor, só pra falar de problema a resolver, e esquece de reconhecer. Ou ainda faz isso de forma desproporcional. A gente gasta 50 minutos de uma reunião falando de problema e 10 minutos pra entender o que os bons fizeram pra entregar o resultado. Então entende que são coisas diferentes? E ele diz que a gente pode usar o passado para criar experiências positivas, o futuro, né? Que é interessante que ele fala do lado bom das coisas ruins. Eu tenho uma filosofia de vida, uma forma de enxergar a vida, que aí não entra ciência, é muito pessoal, mas que ela vai no seguinte campo. Quando eu tô acelerado para sair de casa, tá? E eu não sei onde está minha chave, eu penso da seguinte forma: puxa vida, deve ter sido um anjinho aí que escondeu a minha chave, tá? Porque eu nunca sei qual acidente que eu me livrei lá na frente, naquela estrada, naquela curva, naquele cruzamento, por ter passado ali 5 minutos depois ou 10 minutos depois. É um campo de possibilidade, eu nunca vou saber. Se eu falar em termos de probabilidade, talvez seja mais provável que eu tenha perdido a minha chave porque eu fui um esquecido, talvez desorganizado nessa área. Mas a minha forma de enxergar, e eu vou me esforçar, obviamente, para ser organizado, não vou deixar de colocar intenção para deixar a chave no lugar da próxima vez. Porém, depois que aconteceu, eu vou entender, cara, eu nunca sei, né? Baseado na minha fé aí, na minha espiritualidade, eu nunca sei por que eu às vezes não enxerguei uma chave que estava ali na minha frente, e talvez pela minha ótica, né, enfim, eu fui salvo ali por aquele momento onde, cara, talvez eu fui livrado de um acidente ali na frente. Então, é importante isso, acho que é válido, mas tem que ter um cuidado, né? Acho que não dá pra ir cegamente nessa linha, você precisa ter que ter um bom senso aí dentro da sua filosofia de vida. Ele vai falar também aqui que ajudar os outros nos ajuda a criar boas experiências, né? O Relatório Mundial de Felicidade do ano passado, de 2025, fala muito sobre isso, fala sobre o poder da... Nossa, quanta coisa tem aqui. O poder da contribuição, que a gente tem um potencial muito grande de felicidade nos atos de solidariedade, que a gente muitas vezes não usa. Ele fala sobre desenvolver a experiência aqui, aí é um ponto interessante, mais uma vez, ele fala sobre, cara, assim, existem 5 fatores que te ajudam a aprender a gravar uma experiência quando ela acontece. Da onde ele tirou esses 5 fatores, entendeu? Talvez
eu não procurei, eu não achei, entendeu? Nas referências científicas. Ele é um livros normalmente que eu leio aqui, cara, pô, tipo, pra cada capítulo são, sei lá, cara, 30, 40 artigos científicos por capítulo, normalmente. Esse aqui, normalmente por capítulo, o cara tá com 15 artigos científicos. Tem um ou outro aqui que tem um pouco mais. Mas nesse aqui, que é o capítulo 6, por exemplo, cara, ele tem 9 artigos. Tudo bem, é muito melhor do que não ter, sabe? Mas o que eu quero dizer é que falta pouca. Não é que falta pouco, é contraditório, né? É que falta talvez um pouco de evidência para sustentar o ponto de vista dele. Mas não é que não faz sentido, entende? Mas a gente tem que tomar cuidado que pelo fato de ser um neuropsicólogo, é isso? Neuropsicólogo, exatamente. E ele faz parte do Greater Good Science Center da Universidade de Berkeley, que é uma baita, é um dos maiores centros de estudo de bem-estar, né, do mundo. Mas não é por isso que o que ele está falando aqui tem essa evidência científica, então a gente tem que tomar cuidado aqui. Mas faz sentido, como por exemplo, a duração da experiência, né, a intensidade, a modalidade dela, a novidade, a relevância pessoal, são fatores que podem influenciar para a experiência ser aprendida, vamos dizer assim, de forma mais fluente, como positiva e que gere bem-estar para ti. Então, ele vai falar, enquanto você está andando de esqui, aproveita, sente o esqui ali descendo a montanha, o vento e tal. Ele vai falar da duração, para que você desceu a montanha, aí você pare, respire, sinta, né, toda a emoção, adrenalina correndo no teu corpo. Ele vai falar sobre fazer uma calma, que eu acho que é interessante, para fazer a experiência durar mais. Depois ele fala ali da intensidade, que existem eventos que são muito intensos, que nos fazem gerar essa memória, vai falar sobre múltiplos aspectos das experiências, que pode ter relação lá também com aquela questão dos instrumentos, que eu acho boa. Vai falar sobre abraçar as novidades, de você tá comendo uma comida ali, enfim, um almoço, aí de repente você fala, olha, eu não esperava esse tempero desse curry aqui. E ele traz exatamente esse exemplo aqui no livro, e é meio bobo, né? Então perceba que no meio desse livro aqui, pô, acho que eu consegui trazer pra ti algumas coisas que são, caramba, esse livro tem uma coisa muito boa aqui, mas ao mesmo tempo tem uma coisa boba ali, que parece, não sei se a escrita foi ruim, mas é uma inocência, ou sei lá, uma viagem, né? Então tem coisa muito boa, mas tem coisa que não me agradou muito, assim, em relação a essa viagem, assim. E aí ele vai falar sobre o savoring, né, basicamente, né, de uma forma indireta mais uma vez. O exemplo que ele dá eu acho que é interessante. Porque o que ele está debatendo o livro todo? Sobre você ter uma experiência passageira e você ter uma experiência que seja duradoura, que seja uma experiência de bem-estar, que seja uma experiência memorável, talvez seja a melhor palavra aqui. E aí ele vai falar o seguinte: quando você coloca uma gota de óleo num copo d'água, você mexe o copo d'água, mas depois a gota de óleo vai subir. Ela não se mistura à água, né? Ele chama isso de experiência passageira. Agora, quando ele pega uma água e coloca algumas gotas de corante azul, por exemplo, e mexe, aos poucos o azul vai incorporando, né, a cor e a água fica azul. E quando para, a água segue azul. Ou seja, trocou de cor, houve uma incorporação da experiência ao teu ser. Então, essa parte aqui eu acho interessante, mas talvez o caminho que ele coloca aqui me pareça uma viagem. Capítulo 8. Flores e ervas daninhas. Aqui, eu gosto dessa metáfora aqui, né? Que é o que você faz com elas, né? Você tem que aparar as ervas daninhas e cultivar as flores. Só que o jeito como ele faz aqui, né? Basicamente aqui, se eu repetir a história aqui, eu vou repetir a história do chocolate lá, do verão de 2000 e tanto, que eu tô usando de exemplo desde o começo do episódio. Mas é justamente esse exemplo que ele traz aqui, que você tem que pensar na experiência boa que você está tendo e lembrar de uma experiência ruim para ressignificar a experiência ruim. Me parece uma viagem, entendeu? Então,
essa parte aqui do livro não me agradou. Ele vai falar aqui sobre hábitos, né? E aqui eu gosto muito dessa fala aqui, né? Que é essa definição de maturidade aqui não está no livro, mas quando eu estava fazendo a revisão eu coloquei ela. Eu gosto dessa definição aqui de maturidade. Que é o seguinte. Essa definição de maturidade, ela é uma das minhas preferidas. Que é querer coisas que te fazem bem, mesmo que você não se sinta atraído por elas. Então eu entendo que maturidade é querer coisas que fazem bem pra você, mesmo que você não se sinta atraído por aquelas coisas. Né? Eu gosto de falar que é adulto vezes criança, né? Versus criança. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa. Então é aquela coisa, mas eu não quero comer brócolis. Cara, tu não é criança. Né? Se você é criança, tá assistindo aqui, mas enfim. Mas, cara, provavelmente o público que tá assistindo aqui não é criança. Se você não é criança, bicho, meu velho, cara, você se comporta como adulto. Tá entendendo? Essa é a pegada. Você tem que querer o que te faz bem. Vai ter algumas coisas que você vai querer que não te fazem bem, tá tudo bom. Tá tudo bem em relação a isso. Bom, uma torta ali de vez em quando, pô, sei lá. Hábitos radicais não entendo que são tão benéficos assim. Aquele influencer que é perfeitinho, perfeitinha, né? Enfim, só como isso, só como aquilo, nunca coloco isso na minha boca, meu Deus do céu, enfim, né? Treino 7 horas por dia, aquela coisa, aquela influencer idealizado, né? Mas eu acho válido a gente fazer o que tá dentro do nosso alcance, sabe? E acho que a gente tem que ser adulto para assumir essas responsabilidades aí. Acho que é uma fala importante aqui, tá? Que envolve hábitos, basicamente, né? Ele vai falar bastante coisa ali, mas não julguei que nada fosse válido aqui, né? Essa aqui era pra estar aqui dentro. Aqui, vamos ver, assim, aí. Beleza, e aí tem algumas pessoas aqui, acho que é uma coisa interessante, né? Que muitas pessoas se culpam por não se recuperar do seu passado. Né? É aquela coisa... Isso tem bastante infelicidade também, tá? Que é aquela pessoa que diz assim, ó, a felicidade só depende de você. Só que aí a pessoa acredita nisso, ela vai pra casa, ela se olha no espelho e fala, felicidade só depende de mim. Aí aquela pessoa vai ser feliz, só que ela não consegue por N motivos. O trabalho dela tá ruim, relacionamento não tá legal, ela mora num lugar que não tá bacana, financeiro tá... Diversas decisões no passado levaram a um lugar onde não tá bom hoje, e aí ela fala, pô cara, ser feliz é tão simples, é só eu escolher e mesmo assim eu não consigo. A pessoa, né, se sente pior do que já tava antes. A mesma coisa pode acontecer com a culpa de não se recuperar do passado. O que passou, passou. Deixa, para de ficar chorando pelo leite derramado. O que passou, passou. Né? Só que isso pode fazer com que as pessoas, né, se sintam culpa por não ter superado alguma coisa que passou. Porque afinal é tão simples superar o que passou. Concorda? E eu acho que ele é muito empático e sábio ao falar sobre isso aqui nesse momento, que é o que fala, cara, olha só, empatia. Porque o que pode ter sido tolerável, desagradável, mais tolerável pra ti, pode ter sido insuportável pra outra pessoa. E quando a gente fala de aceitar o que aconteceu, ele mais uma vez, ele acho que ele vai pra um exagero de positivismo e depois ele vem com essa razão aqui, que é, não tô falando sobre negar o passado, nem resistir à dor que tá sentindo, mas dar recursos a si próprio para lidar com o que é possível lidar e tolerar o que não consegue. Mais uma vez, controle o controlável, administre o administrável e o que não está nessas duas categorias, aceite e tolere. E se tá dentro da tua zona de controle, bicho, abraça e vai. Se não tá, administra. O outro não tá na tua zona, você não controla a outra pessoa, então você consegue administrar. Dependendo do que aconteceu, o jeito, enfim, né, o círculo social, existem muitos fatores envolvidos, né, mas basicamente é isso. Aí ele entra aqui no último capítulo, que ele chama de 21 joias, que lá no começo ele fala, lá no começo do livro ele vai falar que a gente
o cérebro tem 3 necessidades: segurança, satisfação e afeto, né? E aqui ele traz algumas coisas, alguns métodos, né? Ele basicamente faz quase como um processo de 21 dias aqui, para cada um dos 21 itens, que ele fala, assim você pode ter mais proteção, assim você pode ter mais força e recursos, assim você pode ter mais relacionamento, mais refúgio, assim você pode perceber mais claramente ameaças e recursos. Eu acho que esse aqui é um dos principais, tá? Cara, isso aqui eu acho que é uma das principais coisas que as pessoas erram, porque as pessoas não têm, não dão atenção às ameaças de forma proporcional. Uma frase do Sean Acor que eu gosto muito é: darei a devida importância a um evento, dada a devida probabilidade desse evento acontecer. Que significa você prestar atenção a coisas que você entende que tem um risco de acontecer. E não você ficar pensando no seu plano de ação caso caia um meteoro, que é muito improvável que aconteça. Voltando aqui, sinta-se bem agora, paz, relacionado à segurança também. Em satisfação ele vai falar sobre prazer, sobre gratidão e alegria, sobre ter mais sentimentos positivos, sobre realização e iniciativa, sobre entusiasmo, sobre plenitude do momento, sobre contentamento, e vai falar sobre ligação, sobre se sentir apreciado, sobre se sentir valorizado, sobre compaixão e bondade, sobre autocompaixão. Não adianta ter compaixão com os outros, contigo não, né? Ficar se culpando, ficar se julgando. Sentir-se uma boa pessoa, que está relacionado com o anterior, assertividade compassiva e amor como fechamento de ouro. E aí aqui, eu acho que no pós-fácil ele traz uma coisa interessante aqui, que é nosso modo reativo versus nosso modo intencional. Isso aqui basicamente, essa é uma das principais partes que me agrada aqui dentro de tudo que eu já estudei sobre o tema, que é a gente sair do modo automático, do modo reativo e ir para um modo de intenção. E entender que o jeito como nós como espécie vivemos funcionou durante 99% do tempo dos últimos 60 milhões de anos. Ou seja, cara, a gente está numa fase nova que, se a gente for se deixar levar pela nossa biologia, nós viremos como bichos. Então acho que essa intenção em se desenvolver, em desenvolver o intelecto, em baixar a cabeça, em ler um livro, cara, não interessa se você não vai conseguir ler 20, 30 livros por ano, igual alguns países fazem aí, tem essa média de leitura, que você leia um por mês, cara, que você leia mais do que 6 por ano. A média do brasileiro é 3 a 4. Pô, então, se a gente não parar e colocar intenção nisso, pô, a gente deve continuar vivendo como bicho, entende? Essa metáfora aqui é interessante, né? A gente armou um cérebro da Idade da Pedra com armas nucleares. Né? Pô, a gente colocou uma arma nuclear na mão de um cérebro brigão, entendeu? Um cérebro primitivo, um cérebro do modo vermelho, aqui como ele falou. Então acho que você pode perceber aqui que eu trouxe diversos pontos de contradição aqui nessa obra, né, desde o início do título até a gente chegar aqui a essa parte aqui mais filosófica aqui do final. E em linhas gerais, eu quero te agradecer por estar aqui, assistir até esse momento. Espero que tenha gerado valor para você que está aí assistindo. Mais uma vez, troquei de tela errada. Mais uma vez, meu nome é Márcio, eu sou anfitrião aqui do podcast Pérolas e Ostras. Estou com o meu chimarrão aqui e faço mais uma vez o protocolo de rede social, que é: curta o vídeo, assim o YouTube entende e recomenda para outras pessoas. Siga o canal e siga o podcast no Spotify. Assim também você vai ficar sabendo quando a gente lançar um episódio novo. Comente qual livro você quer que eu revise. Né? Talvez o livro que você quer revisar, que eu revise, eu nem li ainda. E pode servir de inspiração para eu escolher a minha próxima leitura e já revisar o livro, já fazer um vídeo aqui em cima desse modelo que a gente está fazendo aqui. Comente e compartilhe. Né? Enfim, se você julga que o conhecimento que foi compartilhado aqui tem algum tipo de valor para alguma pessoa que você conhece, fica à vontade para dividir com essa pessoa e depois bater um papo aí. E deixa no comentário, isso é importante. Eu preciso saber o que vocês estão achando disso.
né? Como eu tô gravando aqui sozinho, tô sem o feedback de vocês e o comentário ele é muito importante para mim em relação a isso, tá bom? Porque ao mesmo tempo que tem valor para mim enquanto eu faço essa revisão, porque eu estou reforçando, né, a minha memória por conta própria, mas eu também quero gerar valor para vocês. Então é importante eu saber se isso está acontecendo. Fechado? Da minha parte, é isso. Forte abraço e até a próxima do podcast Pérolas e Ostras. Valeu!